Começando com o Beto, esse encontro, né, no Alasca, que ironicamente foi comprado dos Estados Unidos junto à Rússia em 1867, né, por 7 milhões de doletas na época, foi, ao que tudo indica, positivo para os dois, né? Mais do que positivo para a É, Ucrânia, positivo para os dois, eu digo. eu diria que foi ruim para a Europa, né, Léo? Eu acho que se teve um ponto onde. Eu diria assim, era um acordo pela paz. Então, se a gente pudesse fazer uma metáfora aí, eu diria que ambos fumaram, mas não tragaram o cachimbo da paz. Eu acho que é o que a gente viu um pouco, ou se pegar uma metáfora aí dos nossos tempos de bolsonarismo, daria para dizer que é, aguardem mais 72 horas pela paz. Eu acho que essa é um pouco a mensagem. Agora, efetivamente, foi muito ruim para a Europa e para a Ucrânia, porque, obviamente, mostra um conjunto de vantagens, sobretudo, primeiro, para o Putin. Acho que o Putin sai muito fortalecido porque ele é recebido com pompa e circunstância, com tapete vermelho. Então, é o Trump lavando a imagem do Putin no Ocidente. Então, esse acho que é o primeiro grande assim, questão importante para o Putin. O Putin conseguiu que não houvesse um cessar-fogo, porque assim, lembrando que assim, o objetivo dessa reunião era um cessar-fogo. O Trump até falou depois, olha, o ideal não é o cessar-fogo, né, na reunião depois. O importante é ir direto para a paz. Mas, na verdade, é o Trump tentando fazer um giro retórico que ele dizia quando embarcou no avião para o Alasca, dizendo que qualquer coisa que não fosse um cessar-fogo não seria um bom resultado. Como não houve cessar-fogo, o Trump agora tem que dizer que quer ir direto para o acordo de paz, por isso que eu brinco, aguardemos 72 horas. Mas para o Putin isso é muito bom, porque o Putin é recebido com pompa e circunstância, o Putin consegue dar todos os seus recados, então ele consegue falar que existe um problema de fundo importante, que são causas históricas, e depois dizer que se precisa buscar uma estrutura de segurança. Eu acho que essa é a principal mensagem do Putin, quando ele, além disso, de dizer que se o Trump estivesse no lugar do Biden, não teria havido a guerra. Em certa medida, a gente sabe que quando o Putin, perdão, está falando isso, ele está querendo dizer que, de fundo, o que acontece é que o que houve foi uma provocação da OTAN, né, uma guerra por proximidade, ou seja, os Estados Unidos via OTAN usando a Ucrânia para provocar a Rússia, e que precisaria procurar uma zona de segurança, né, talvez um cordão ali desmilitarizado, não só na Ucrânia como na região, que é uma discussão antiga que se vem falando, que efetivamente poderia ser uma alternativa, em vez de botar míssil balístico na Ucrânia e a Ucrânia dentro da OTAN. Obviamente o Putin isso não aceitaria. Então acho que essa é a mensagem, mas é outra mensagem interessante do Putin ontem, ele fala que a Ucrânia é uma nação irmã, né? E que essa estrutura de segurança precisaria se preocupar com a segurança da Ucrânia também. Ou seja, não era um Putin dizendo que a Ucrânia é parte de uma grande Rússia, temos um avanço. E de forma rapidamente, o Trump, eu acho que ele mostra, Sakamoto, Ronilson, não sei a opinião de vocês, o imperador todo-poderoso, na verdade, ele fica sempre fascinado e embasbacado com o Putin. Eu acho que é um efeito Orloff, ele vê o poder autocrático, eu estou falando sinceramente, acho que ele vê aquele poder autocrático do Putin, e ele fala, eu quero isso amanhã para mim. Então é interessante ver como ele fica meio petrificado, ele perde aquela agilidade, falou 3 minutos, platitudes, elogiou a equipe dele, e o Putin não conseguiu falar nada, o Putin não falou nada, enquanto o Putin em 8 minutos deu o recado. Assim, é a única pessoa que eu acho que consegue, junto com o camarada Kim da Coreia do Norte, desestabilizar o Trump. É impressionante. Eu queria puxar exatamente, Beto, essa questão com o Ronilson, que é exatamente o encontro em si, a natureza do encontro, né? Tem muita gente comentando, olha, é um líder autoritário encontrando um líder que está agindo de forma autoritária, que pode conduzir esse país, inclusive, para o autoritarismo. O que a gente vê também de cima, pelo que está acontecendo, Ronilson, é uma coisa que era comum até no mundo pré-século XX, você está vendo uma dança de potências, né? Uma dança de potências, duas superpotências, na verdade, discutindo o destino
da Europa, sem a presença da Europa, inclusive. Eu completaria nessa conversa sobre o país estar sendo conduzido para o autoritarismo nos Estados Unidos. Eu diria que os Estados Unidos, de alguma forma, já chegou lá, né? E é isso mesmo. Acho que não é muito diferente, pega um gancho do que o Beto falou. Acho que tem esse fascínio realmente pela figura do Putin. E você está certo. De fato, nós temos uma dança de poder de duas superpotências, pelo menos grandes superpotências nucleares, econômicas certamente, pensando nos Estados Unidos, mas que estão nas mãos de líderes com um espírito autocrático muito forte, né? A The Atlantic publicou um artigo, não sei se hoje ou se ontem, mas um artigo que fala desse pequeno ciclo eles chamam de clube, de pessoas que hoje estão tomando decisões de segurança nos Estados Unidos, trazendo as consequências, né, do fato de Trump ter afastado especialistas de carreira, né, em segurança nacional, em geopolítica, afastar todo esse quadro tão qualificado, tão experiente em termos de diplomacia, em termos de política, de geopolítica, pensando os Estados Unidos ao longo de décadas, para ficar com esse pequeno clube, né, que tem o Rubio, que tem um J.D. Vance, pelo amor de Deus, até ontem um parlamentar quase inexpressivo, que se torna um autor de best-seller. Essas figuras que vêm de celebridades de televisão e que integram hoje o quadro de segurança internacional, ouvindo esse grupo que, na verdade, são os amigos leais de Donald Trump, que fazem exatamente aquilo que Donald Trump quer. E o que é muito arriscado, né? O Trump não tem palavra, não tem estratégia, ele fala qualquer coisa, faz promessas extremamente ensandecidas, né? Como quando ele tomar posse, a guerra da Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia acabaria, é uma coisa que ele não tem controle nenhum, quer dizer, tem um poder de pressão, mas o poder de pressão que Putin nitidamente despreza ou não leva em consideração, e o resultado do encontro é exatamente esse, né? É um show único de Vladimir Putin, muito mais de Putin dizendo muito mais o seu poder e o seu poder de decisão, e Donald Trump ali fazendo daquele mestre de cerimônias de sala, querendo não ficar feio internacionalmente, mas ao mesmo tempo tendo de recuar, que não tem como fazer toda essa pressão ao Putin, e coloca o mundo de alguma forma como refém dessa dança totalmente desincronizada desses dois líderes com esse espírito autocrático muito forte. Queria até fazer um comentário aí, eu fazendo uma pergunta antes de passar a bola de volta para o Beto e para o Ronilson, que entre os, não vou dizer vencedores, né, mas digamos que da guerra, mas nessa batalha, nesse encontro entre o Trump e o Putin, o Brasil ganhou um respiro, né, porque é o seguinte, há uma apreensão muito grande depois que Trump informou de que ele imporia tarifas extras para países que compram produtos russos, numa tentativa de asfixiar a Rússia, mostrar que estaria asfixiando a Rússia, para forçar uma negociação de paz. Tanto que ele impôs uma tarifa extra à Índia, chegando a 50% no total, mais 25%, devido à compra de óleo diesel russo. Só que ontem mesmo, depois ao ser questionado em entrevista à entrevista que ele deu à Fox News, né, sobre essa questão de sanções à China, que compra derivados de petróleo da Rússia, se ele está pensando, se o Trump está pensando em baixar sanções a Pequim por conta disso. E o Trump respondeu o seguinte: bem, por causa do que aconteceu hoje, acho que não preciso pensar nisso. Né? Ou seja, pensar nas sanções, aconteceu hoje, a conversa que, por mais que não tenha chegado a um cessar-fogo, ele achou positivo. Pelo menos aquele teatro foi muito, como falou nossos convidados, foi muito também positivo para ele e para Putin. E ele falou que talvez tenha que pensar nisso em 2 ou 3 semanas, mas não precisamos pensar nisso agora. Acho que a reunião correu muito bem. Ou seja, como ele ainda está colhendo os louros desta reunião, está colhendo os frutos desta reunião, há um diálogo aberto, peteca lançada para a Ucrânia. Então, esse peso, né, junto a Putin saiu e, de certa forma, o Brasil respira aliviado. Ou seja,
o encontro entre Trump e Putin fazem o Brasil respirar aliviado por conta do fato da gente importar uma quantidade muito grande de óleo diesel da Rússia e importarmos principalmente fertilizantes da Rússia, que são fundamentais para a agricultura brasileira. Não que o problema está resolvido, mas para quem estava achando que esses 50% podiam subir em pouco tempo, pelo menos teve um respiro. Ah, mas isso não é segurança, né? Quem está, bem, a menos que você esteja trancado numa caverna nos últimos meses, vai perceber que segurança e certeza é uma coisa que o mundo não vai ter por muito e muito tempo. Beto, continuando, tinha mais uma pergunta rápida para você e para o Ronilson, antes da gente passar adiante na pauta, o Trump, ele vazou uma informação de que ele tinha entrado em contato com o primeiro-ministro norueguês para saber a respeito a indicação do Prêmio Nobel da Paz, que é concedido em Oslo, né? Os outros prêmios Nobel são concedidos em Estocolmo, na Suécia, e o Nobel da Paz em Oslo, na Noruega. E ele ligou para perguntar, que é decidido pelo parlamento norueguês, inclusive, ele ligou para perguntar, e aí, etc e tal, e vira e mexe, ele fica falando, eu deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, eu só não ganho porque é um jogo de cartas marcadas. Pois é, já dizia o ditado tradicional português que autoelogio elogio em boca própria é vitupério, mas para o Trump o que é isso? Ele está obstinado com esse Nobel da Paz, até comentei outro dia, né, o próprio Netanyahu foi à Casa Branca bajulá-lo e dizer que ele, Netanyahu, tinha pedido à organização do Nobel que desse esse prêmio ao Trump. Eu brincava, só falta o Trump agora retribuir pedindo um prêmio de proteção da infância para o Netanyahu na Unesco. Mas é isso, eu acho que de fundo tem essa realidade paralela. Vejam só, né? A gente está há 6 meses de governo Trump, Léo. Não estamos falando de 2, 3 anos. Em 6 meses, veja só o tamanho do estrago, porque lembra muito uma dinâmica que a gente viveu nos anos de Bolsonaro, onde diariamente tinha uma polêmica nova, uma tensão sobre a mesa, só que quando o Trump faz, ele faz isso em escala mundial, né? Os outros autocratas costumam usar essa estratégia de manter, né, a tensão permanente na comunicação, cada dia uma polêmica nova, e tem um efeito doméstico. O Trump, quando faz isso, faz mundialmente. E aí, por detrás, o que tem é um grande negacionismo. Então a gente passou, né, 4 anos vendo os negacionismos, a urna eletrônica é fraudada, não existe aquecimento global, a Terra é plana, a vacina não cura, o negócio é tomar cloroquina. Só que agora a gente vê um novo conjunto de medidas. Então agora o Trump diz que o Brasil é um país que é uma ditadura, que tem perseguição, que os direitos humanos, as liberdades de expressão estão ameaçadas. A gente vê como, né, ele começa a dizer que teve a tentativa de golpe de Estado no Brasil não existiu. Então a gente começa a entrar num novo repertório de loucuras. Então o Trump, que, né, bombardeou o Irã, que está permitindo o genocídio, como diz, comentei isso no sábado passado, como diz o Javier Bardem, né, um genocídio em 4K né, colocaria em câmera lenta, porque para o Netanyahu sair do poder, para não sair do poder, ele não pode que a guerra acabe. Então, é um genocídio 4K slow motion, onde o Trump defende e apoia. Então, assim, agora um Trump que faz movimentações no Atlântico Sul para começar a fazer sobrevoo de aviões no nosso continente, chamando as gangues e os narcotraficantes na América Latina de narcoterroristas, porque com a desculpa de serem terroristas poderia justificar o uso de leis que permitiriam a invasão e a ingerência física nos territórios do continente, né? Aquele esdrúxulo relatório de direitos humanos que ele deturpou, né, transformou num panfleto dizendo que El Salvador é um exemplo e que o Brasil é um mau exemplo de direitos humanos. Quando a gente vê todo esse conjunto de transformações da realidade, elas se inserem nesse caso. Quer dizer, o Trump que promove, né, a limpeza étnica na faixa de Gaza, que não consegue parar o Trump, isso, né, e a invasão da Ucrânia, morrendo gente cada dia, agora quer um Nobel da Paz. É isso, é por isso que eu digo, só se compara com o prêmio para a infância para o Netanyahu. Mas isso vale para tudo, Léo. Quer dizer, é uma transformação permanente da realidade, uma guerra de aproximações sucessivas comunicacional, onde ele lança,
né, uma coisa absolutamente escalafobética um dia, aí recua um pouquinho, no dia seguinte dá mais um passo, e a gente vai se acostumando a achar que essas coisas são normais. Né? Aqui no Brasil isso tem reflexo, é o governador de São Paulo dizendo que quem agrediu quem foi o Brasil que agrediu os Estados Unidos nesse conflito todo. E essas coisas vão pegando, né? Então, é uma estratégia dessa extrema-direita antidemocrática fazer esse tipo de coisa. E a gente tem que se deparar com esse tipo de absurdo e, de repente, tem que estar discutindo, porque a capacidade deles de pautarem a agenda é incrível, né? E é isso, quer dizer, o Trump tentando fazer a gente discutir se é sensato ou não ele ganhar um Nobel da Paz e ele pressionando nos bastidores por isso. Quer dizer, seria uma coisa 10 anos atrás, a gente ia falar que papo de maluco. E hoje é a realidade geopolítica do planeta.